Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burégio, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje, voltando com um assunto bom, um assunto novo, tá? E eu vejo que as pessoas gostam muito quando eu falo acerca de CPF, de fraudes no CPF, de segunda via de CPF. Tem vários vídeos meus aí que eu já trato acerca desta situação. Se eu consigo tirar o número do CPF, como é que eu faço para mudar o nome? Me casei, preciso mudar o nome do CPF, como é que eu faço isso? Então todas essas informações já estão em vídeos que eu libero aí. Mas tem uma situação nova e causou até curiosidade para mim, tá? Quando eu tomei conhecimento, eu digo, isso aí é típico de uma informação a nível de Brasil aqui no meu canal YouTube, que eu amo de paixão. Você sabia que é possível, tá? Você descobrir em que estado da federação foi originado aquele CPF? Pois é. Vamos falar uma história aqui antes. O CPF, ele é o quê? Ele é um código de identificação, tá? É uma carteira de identificação federal. É o CPF, tá? É o cadastro de pessoa física. Através daquele CPF, que ele é, quem é que normaliza o CPF, quem é que entrega, quem é que produz, quem é que fabrica, quem é que concede, é a Receita Federal do Brasil. Pois é, a Receita Federal do Brasil, você consegue tirar o seu, emitir o seu CPF, inclusive também, você já consegue também junto aos Correios, né? As agências do Correios, você vai lá e consegue emitir o seu CPF. Tem também as situações que você pode tentar na plataforma da própria Receita Federal do Brasil e ali emitir o seu primeiro CPF ou emitir a segunda via de acordo com a circunstância. Posso, doutora Fátima, eu posso trocar de número de CPF? Falo isso em um vídeo específico. Tenho um CPF, quero trocar. É possível? Não. Aquele CPF ali, inclusive agora ele é um documento uno, né? Através do CPF você consegue ver todos os restantes das outras informações acerca da pessoa. Mas uma curiosidade é que pelo CPF, onde ele foi originário, por exemplo, emiti a primeira via do meu CPF na região de Pernambuco, no estado de Pernambuco. Então, o nono dígito, vamos trabalhar hoje com isto, o nono dígito, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ser o numeral 4. Pois é. Então, vamos aqui por região. O nono dígito, se você vê um CPF e você vê que o nono dígito dele, que eles são 11 dígitos, tá? O nono dígito dele é o numeral 1, ele foi tirado ou em Goiás ou no Mato Grosso, tá certo? Ele foi tirado em Goiás ou Mato Grosso. Esse é um caso. O final 2 é se ele foi tirado no Pará, no Amazonas ou no Acre, ok? Também Amapá, Rondônia e Roraima, também o final 2. No final, o nono dígito, o final 3. O dígito 3, ele diz Ceará, Maranhão e Piauí. O nono dígito com o numeral 4 é Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Dígito 5, Bahia e Sergipe. O nono dígito foi o numeral 5. Esse CPF ele foi emitido na Bahia ou em Sergipe. 6, Minas Gerais. 7, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 8, só o estado de São Paulo. 8 é só São Paulo, tá? Como o 6 é só Minas e o 8 só São Paulo. O nono dígito e o numeral 9, Paraná e Santa Catarina. E o nono dígito, que na realidade vai ser 2, que são 10, o numeral 10, é no Rio Grande do Sul, tá? Então, essa informação é muito interessante, porque você efetivamente sabe a origem daquele CPF. A pessoa, por exemplo, está ali procurando no Rio Grande do Norte. Aí ela chega com o CPF com o final 1.
você já, no final 2, por exemplo, você sabe que alguns desses estados ele deve ter tirado, ou lá no Pará, ou no Amazonas, no Acre, no Amapá, em Rondônia, em Roraima, você tem essa informação. Curiosidade, né? Uma curiosidade interessante para a gente. Então fica aí a nossa orientação de hoje. O CPF, ele ficou como um documento uno, né? Um documento fundamental para que a gente possa identificar o cidadão. E hoje, mais uma curiosidade, hoje a criança nasceu. Dentro da própria maternidade, ali a criança já pode sair com a sua carteira de identidade, carteira de identificação e o seu CPF, pode ser. Tá? Sai com o seu registro de nascimento, identidade e CPF. Um bebezinho. Ele já sai com todos aqui. E é importante, tá? É importante que os pais tenham esta cautela, tenham esses cuidados, tá? E o seu filho já sair ali totalmente documentado. O cidadão que veio ao mundo, né? É um cidadão que veio ao mundo. Então, precisa desses requisitos e são importantes. E a curiosidade, de fato, mesmo era esta. Mostrar em determinado estado, pelo o numeral, o 9º dígito do CPF, que você consegue identificar ali efetivamente em qual estado da federação a pessoa deu entrada, a pessoa retirou a primeira via, ou a segunda. Eu vou tirar, se perdia, aí eu já não moro mais em São Paulo. São Paulo é o numeral 8, é o dígito 8, o 9º dígito é o numeral 8. Eu não moro mais em São Paulo, eu já moro em Pernambuco. Mas se eu for tirar a segunda via, mesmo morando em Pernambuco, sai um número diferente? Não, não sai. Sai o mesmo número, tá certo? É a mesma numeração e o mesmo dígito, o 9º dígito, o numeral 8, tá certo? É a mesma numeração, não tem essa questão de alterar. Não posso, eu já vi pessoas que estavam com bastante débitos, bastante dívidas, e disse assim, eu posso começar, limpar tudo e começar do zero com um novo CPF? Não pode, não tem essa possibilidade. Ali é para sempre, exceto, eu falo em outro vídeo, casos extras mesmo, mediante decisão judicial, que é um caso extraordinário. Por exemplo, eu fui testemunha de contra um grupo de uma milícia, de um grupo de extermínio. A pessoa foi e tá lá o nome completo, identidade, CPF. Veja como aquilo é perigoso, tá certo? Então a pessoa pode pedir a alteração do nome, pode inclusive pedir a alteração do nome e de toda a documentação, fica outra pessoa, não vai ser mais a Maria da Silva, tá? Ela vai trocar o nome, pode trocar a documentação, mas isso em caso altamente restrito, medida excepcional mesmo, tá? Em caso altamente controlado e sob o crivo do Poder Judiciário. Tá? O juiz já tudo avalia e geralmente só concede isto em casos assim, extras mesmo. É bem incomum. Não adianta por qualquer coisa. Eu fui roubado. Posso trocar o CPF? Eu fui. Fizeram várias fraudes no meu nome. Posso trocar o CPF? E pode, entendeu? Várias situações que se pode resolver administrativamente, judicialmente, mas não necessariamente com aquela questão de haver a troca da numeração do CPF, tá certo? Então essa curiosidade principalmente era esta, das numerações, e você está mais por dentro, você está aí ativo, né? Informado. Tudo de bom para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Tchau!